bom dia. Muito bom poder transmitir uma boa palavra do Senhor ao seu coração. Na continuidade dos comentários da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, hoje eu quero falar do verso 10 ao verso 12. Nós temos aqui umas lições importantíssimas. Eu vou ler primeiro, depois a gente comenta. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Esse texto fala de duas verdades. Em primeiro lugar, as motivações que Paulo tem para pregar o evangelho. E em segundo lugar, a origem do evangelho. Como é bom sabermos disso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo está motivado em pregar o evangelho não porque quer agradar aos homens, quer o favor dos homens, quer o elogio dos homens. Paulo prega o evangelho porque ele quer agradar a Deus. Ele é servo de Deus e ele quer fazer a vontade do seu Senhor. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus queridos, uma verdade a gente precisa entender. Nós, como líderes, pastores, é claro que nós precisamos ajudar os nossos irmãos, precisamos orar por eles, e nós fazemos tudo para abençoar a vida dos nossos irmãos. Não quer dizer com isso que devamos ser bajuladores de nossos irmãos. Quando eles precisam de elogios, quando eles são dignos de elogios, nós devemos elogiá-los. Quando eles são merecedores de uma palavra de exortação, precisamos exortá-los. A verdade é que o pastor, o líder, ele está a serviço de Deus, a serviço de Cristo, e ele tem como objetivo maior agradar ao seu Senhor. Ele foi chamado para servir a Cristo. E nós servimos a Cristo manifestando a vontade de Cristo para os nossos irmãos. O que estava em jogo aqui é que havia muitos opositores contra Paulo. E diziam que Paulo estava trabalhando para agradar a homens. E ele está dizendo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os judaizantes que estavam dizendo que todo crente precisava se circuncidar, guardar dias, guardar festas, Paulo diz não. Então eles o acusaram, dizendo que Paulo estava livrando os novos cristãos, os gentios, de se circuncidar e etc., porque queria agradá-los. Paulo diz não. De jeito nenhum, a minha motivação é outra. Eu não procuro o favor dos homens, eu procuro o favor de Deus. Eu não estou agradando ou servindo aos homens, eu estou servindo a Deus. Isso é importante para todo líder, mas também para todo liderado. Saiba que o pastor é aquele que está a serviço de Cristo para agradar a Cristo e ele precisa disso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala da origem do evangelho. Faço-vos, porém, saber, irmãos, olha que palavra importante, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Maravilhoso, meus queridos. A origem do evangelho não é humana, é divina, não é terrena, é celestial. E Paulo quer que os Gálatas, os crentes da Galácia, saibam disso. E nós precisamos também saber. Não podemos pregar o nosso evangelho, um evangelho humano que vem de nossa mentalidade caída, pecaminosa, não. O evangelho que devemos pregar é o evangelho de Cristo, o evangelho celestial. E Paulo então diz, porque eu não o recebi. Fala do evangelho, eu não recebi o evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, o evangelho que Paulo pregou
recebeu do próprio Cristo. Quando ele escreve sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós, queridos pastores, precisamos entregar à igreja do Senhor aquilo que vem do Senhor. Nós recebemos do Senhor. E quero lhe dizer aqui uma coisa para que você não interprete mal. Hoje não temos mais aquela revelação especial que Paulo e os demais apóstolos tiveram. Hoje a revelação que temos é da própria Bíblia, do próprio escrito dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos escreveram, esta é a revelação especial de Deus que nós devemos entender, ler em oração para transmitirmos aos nossos irmãos. E cabe a todos os crentes ouvir o Evangelho do Senhor não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Portanto, que Deus te abençoe. Saiba que todas as vezes que você ouvir uma explicação da palavra de Deus, é palavra de Deus, não é palavra de homens. É Deus falando com o seu coração, é Deus falando com você, é Deus lhe edificando, lhe fazendo ver e conhecer a vontade do próprio Deus. Por isso, ouça sempre os pastores que são zelosos em transmitir a boa palavra de Deus. E Deus há de abençoar a sua vida. Tenha um bom dia e que a graça do Senhor esteja com o seu coração. Amém.